Marcos Eduardo Neves, a meu ver, é um dos grandes escritores brasileiros. Hoje ele está lançando os 20 Jogos Eternos do Flamengo. Eu, tricolor, venho por causa dele, não venho por causa do Flamengo. Mas o grande livro dele é Heleno. Até hoje, a obra-prima, a meu ver, tanto que foi para o cinema, ele autorizou os direitos autorais para o filme, mas o livro é melhor do que o filme. O livro é espetacular. Quem não leu tem que ler esse livro, Heleno. Eu dou cursos de biografia com uma certa regularidade, tanto no Rio como em São Paulo. Já tive talvez mais, sei lá, deve ter tido uns 600, 700 alunos nesses mais de 10 cursos que eu dei nesses últimos 10 anos. E acho que o melhor aluno que eu já tive até agora foi o Marcos Eduardo Neves, né? Mais interessado, mais promissor, né? E de repente ele realmente ele cumpriu, né, a promessa. Ele fez a biografia do Heleno, muito boa, tive o prazer de escrever a 4ª capa. Curiosamente, até hoje, ou pelo menos até o lançamento do livro, que tem mais ou menos uns 4 anos, ninguém tinha se ocupado de fazer uma biografia do Heleno de Freitas, ex-jogador do Botafogo da seleção brasileira, que era uma figura absolutamente fascinante. Tanto que o livro dele acabou sendo aproveitado como roteiro para o cinema. Que o Marcos fez uma pesquisa fabulosa, indo inclusive à Argentina para saber como é que havia sido a passagem do Heleno pelo Boca Juniors, e acabou produzindo uma obra completa. Eu acho que é um trabalho fabuloso de pesquisa. Ali não tem uma página que não tem uma informação relevante ali. Não dá para ler aquele livro e pular 3 páginas para acabar logo o capítulo. Quer dizer, o Marcos fez um trabalho espetacular, levantamento da vida pessoal do Heleno, da trajetória dele e tudo mais. Eu aprendi para boa com esse livro. Eu acho que o Heleno já foi premiado e é um trabalho que já está com uma visibilidade, né, no cinema e tudo. Marcos tem uma forma de escrever totalmente diferente em termos literários. Eu acho que ele traz uma visão, uma crônica mesmo, ele é um cronista. Você tem um tom bem carioca no texto dele, que me agrada. Ele tem a visão, ele consegue ver o que o leitor quer saber. E ele sabe contar, ele sabe simplificar a história. Ele pega, às vezes, um texto complicado, várias partes, e organiza. Ele tem modos de escrever que é peculiar e que é muito difícil. Quando você está lendo o livro do Marcos, você tem a impressão de que ele está contando a história no seu ouvido. A impressão que nós temos é que o narrador está ali do nosso lado contando. Ele consegue escrever cada situação com muita emoção e é muito, para mim, foi muito curioso perceber que isso é uma coisa da personalidade dele. Ele é um cara emotivo pra caramba. Você acabou sofrendo uma espécie de bullying, né, em relação a um dos livros que ele escreveu, que foi da biografia do Renato Gaúcho. O próprio Renato implicou com a obra e tentou impedir que ela circulasse. O livro do Renato eu estou lendo pelo meio, mas fantástico. Eu acho que é isso aí que ele está fazendo, resgatando essas figuras da maior importância. E acho que o Marquinho recriou muito bem, né? Um texto literário, ele é uma reinvenção da realidade, né? E é interessante falar de um autor que conta a história de personagens que viveram realmente, e ele conseguir transformar isso, romantizar isso, informando e acrescentando coisas, assim. Acho que ele tem essa capacidade de penetrar assim, na alma do personagem, e escolheu muito bem. Acho que são personagens que não mereciam ser esquecidos e não poderiam ser, né? Bom, eu conheci o Marcos em 2003, na Faixa, Faculdade de Alonso. Eu era professor, tinha um curso de jornalismo esportivo, e ele se inscreveu para fazer essa matéria. E desde o início eu percebi, embora fosse uma turma pequena, de no máximo 15 alunos, desde o início eu percebi que o Marcos era um daqueles alunos que chegam prontos na faculdade. E depois eu tenho tido a oportunidade também de sugerir o nome dele para várias pessoas que querem fazer suas biografias, porque eu acho que ele tem aquilo que eu acho que o biógrafo precisa ter,
né, que é o interesse pela informação, por reunir informação, ir atrás das fontes, não desanimar. Enfim, ele vai lá e busca informação, sabe organizar direito, muito bem, escreve bem. Então, o livro dele é sempre uma garantia de um livro profissional caprichado. Marcos, ele não apenas tem o Heleno, né, como um cartão, assim, um super cartão de visitas, como ele tem o aval do Rui Castro, que é um dos maiores escritores, né, do Brasil, que está sempre indicando e elogiando e dizendo o quanto ele é bom. Porque eu não aceito encomendas, em primeiro lugar, e segundo, não gosto de biografar gente viva, porque eu acho que a história dessa pessoa ainda não terminou. Então me pedem para indicar alguém. E quando é o caso, eu tenho muito prazer em indicar o Marcos, porque eu sei que ele vai fazer o trabalho direito, entendeu? Quando eu andei me aborrecendo, na época em que eu era curador do Museu do Flamengo, eu acabei indicando ele para me substituir. Depois eu acabei voltando para esse cargo e nós dividimos as tarefas juntos. Mas o trabalho que nós fizemos, e principalmente ele, que trabalhou mais do que eu, foi muito bom. Super perfeccionista como profissional, ele vai até o último limite dele, sempre se superando. Eu lembro que a gente tinha um time de futebol, que a gente jogava futebol aqui no Flamengo, e nos campeonatos que a gente participava, o Marquinhos fazia jornais específicos das atuações dos jogadores e tal. E era curioso que o Marquinhos fazia tudo, né? Desde a apuração, fazia as fotos, fechava a página, editava, fazia o título, imprimia e depois ainda vendia para a gente, né, para não ficar com prejuízo. E era uma frição, todo mundo queria ver e tudo. Eu fiquei muito impressionado, porque para mim o Marquinhos era um amigo da pelada, daquela brincadeira do jornal, e quando ele lançou o livro eu fiquei muito impressionado com a forma que ele contou aquela história. Ele não conhecia nada do Heleno, ouvia falar só. Na hora que ele vira um biógrafo e tem seus biografados personagens incríveis como o Heleno, por exemplo, a pesquisa que ele faz, né, a dinâmica que ele dá ao livro mostra a quantidade de informação que ele apurou, até onde ele foi, os lugares que ele pesquisou, as pessoas com que ele falou, e mostra total comprometimento e vontade de fazer o melhor possível. Os juízes dele sempre eram super elaborados, um estagiário. E ele era quem realmente elaborava os textos, então sempre gostou muito, muito, muito de escrever. Com muita seriedade, com muito prazer, com muito amor, né? Eu acho que ele tinha isso dentro dele pronto para explodir, para avançar, e ele ainda não tinha começado. Ele fez psicologia antes um tempo e depois ele migrou para o jornalismo, e aí ele desencadeou aí um processo criativo que não acabou mais. O Jornal do Brasil foi um dos mais importantes jornais desse país, e o Marcos Eduardo Neto passou para aquela redação que era e foi uma das mais importantes, com os textos, os mais importantes nomes do jornalismo brasileiro. Mas eu achei que ele tinha um pouco a ver com Medina, né? Os dois se conheceram. O livro foi feito, né? A duras penas, que consegui parar o Medina, né? Reunir todo o material, né? Sobre tudo que ele já fez. Mas ele teve muita paciência, muito jogo de cintura, que eu acho que é importante ter um escritor, um pesquisador, né? E conseguiu fazer o livro. O Medina adorou o resultado, né? Marcos é um menino multifacetado. Ele é um menino extremamente talentoso, ainda muito jovem, né? Que atua em vários campos da literatura brasileira, também atua como jornalista, atua como curador do museu. Eu toquei num vídeo explicando, né, qual era a minha proposta. Falei, você que está aí vendo esse vídeo, deve estar de bobeira, deve estar à toa, porque senão não tinha apertado o play, aproveita para me ajudar a fazer essa composição. Então tinha um refrão, uma letra, enfim, falei, mais tarde eu vejo se alguém teve uma ideia de alguma frase, uma palavra. E foi muito curioso que 4 minutos depois, literalmente 4 minutos depois, o Marcos Eduardo, ele tinha escrito um texto enorme. Ele pegou meu refrão, escreveu um texto enorme com uma letra assim, que tinha tudo a ver com o que eu tinha acertado ali no refrão. Uma letra super inspirada, inclusive uma letra com uma preocupação rítmica já, para que encaixasse no que eu tinha gravado no violão. Então o negócio já veio, enfim, a música veio pronta. Eu queria que fosse uma música em conjunto com um monte de amigos, de compositores. E ele meio que
furou fila, roubou a cena, sei lá, como a gente vai ilustrar isso, de fato, ele fez a música inteira. E a música nasceu ali. Enfim, eu fiquei arrepiado na hora, porque não acredito. Eu comecei a cantar e a métrica cabia perfeitamente, a fonética, o som da palavra. Enfim, não era só o talento da ideia do que estava escrito, né? É aquela coisa também do volta a frisar do artista que tem a sacada, a sensibilidade do som da palavra. Então foi minha primeira composição com ele, estou muito feliz. Acho que ele tem dado as oportunidades de a gente poder ler, são trabalhos maravilhosos, são personagens riquíssimos que muitas pessoas não conhecem e que ele nos dá a felicidade de, com um trabalho, com afinco, com dedicação, com a disciplina que ele tem de poder trabalhar, às vezes em casa, sozinho. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Isso é vantagem competitiva no mercado enorme. Eu acho que ele nos brinda com grandes obras. Não, e o Marcos, até por ele ter sido meu aluno, por eu conhecê-lo bem, ele acabou sendo assim, uma dessas figuras que, quando a gente tem algum trabalho para fazer e a gente sente que não vai dar para fazer sozinho, a gente acaba chamando ele para participar. Quer dizer, a gente tem confiança no trabalho dele, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Acho que ele foi pro caminho certo, né, assim, sabe? Ele é jornalista, mas o negócio dele é livre, né? O Marcos, ele é uma pessoa muito, muito querida no meio da literatura, porque eu enxergo da seguinte forma: um jovem, na idade dele, já fazendo biografia, né? Nós que somos da literatura sabemos que a biografia é uma coisa que requer anos e anos de pesquisa. Imagina, ele com menos de 40 anos, já com vários livros de biografia feitos. Para essa juventude, eu considero isso um exemplo. As pessoas não estão associando muito bem isso, a faixa etária, com a produção literária dele. Isso é difícil. Isso é uma dedicação exclusiva à literatura. Isso é uma pesquisa enorme. A juventude precisa disso, precisa desse estímulo. Eu acho que ele é um espelho, ele é um exemplo. Já fechou com o Alex, né? Vai fazer o livro do Alex. Eu acho que ele está se fortalecendo num nicho específico, assim. Para mim foi legal porque eu não o conhecia, né? Eu, na verdade, quando nós imaginamos a biografia, o Martins Neves não aparecia nesse cenário, né? Aparecia a figura do Rui Castro, que tinha escrito outros livros esportivos, até de figuras até mais importantes do que eu. E o Rui Castro, naquele momento, indicou o Martins. E para mim, como biografado, eu fiquei bastante satisfeito, porque se eu tivesse achado um baita de um escritor, mas que de repente tratasse futebol sendo apenas futebol, talvez não ficasse tão legal, né? E ele, como trata o futebol da maneira como o futebol realmente é, com a paixão do povo, com a tristeza pela derrota, com a alegria pela vitória. Então, quem lê o livro do Renato e quem lê o livro do Heleno, acho que é até um pouco mais difícil, com uma figura de 60 anos atrás, mas o do Renato, que é uma figura que parou há pouco tempo, vê que foi escrito por alguém que é do meio, que gosta, que é apaixonado por aquilo ali. Como é que ele consegue separar esse torcedor vibrante que ele é para um escritor genial, fazendo esse trabalho muito bonito. Isso é uma coisa que me chama a atenção, como é que ele consegue sair desse torcedor ferrenho, de arquibancada, e virar esse escritor maravilhoso que ele está mostrando para a gente. E escreve de uma maneira brilhante, de uma maneira tranquila, fácil, de uma leitura leve, gostosa. Então, quem tiver a oportunidade de ler a minha história, vai ler de uma maneira... Um cara que jogou bola a vida inteira, porque eu não fui jogador de futebol, fui jogador de bola, e um escritor apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte. Então, juntou as duas coisas e acredito que tenha feito um grande livro. Não vejo outro perto. Ele tá consolidando o nome dele nesse meio brilhantemente. Falar do Marcos é falar do belo texto do Brasil. É isso. For me, Marcos Neves is really one of the great writers in Brazil, and I think the book of Heleno is a really good example of that, because he took an old untold story and unfolded for today's audience, and I think it's a great story. Heleno had it all and lost it all, and I think the book is a
great example of the way Marcus Neves worked, because he doesn't only look for the big popular stories. He also finds the hidden gems, and for me as a writer, that's a great inspiration, because I like to find those gems and those untold stories as well. And with Eleno, I really think that Marcus showed the way for a lot of writers. And what is also unique is this passion that you see through all of his work. And yeah, for me that's just a great inspiration. I want to go out and find those stories. Ele até estava comentando comigo que está querendo lançar uma ficção. Acho que ele também vai acertar, porque o cara é bom no que faz. Eu acho que ele tem um futuro, tanto como jornalista, como editor, escritor, assim, muito promissor, né? Já é uma realidade hoje. Venha se tornar, talvez, o principal biógrafo do país, até porque os outros já estão envelhecendo, né? O Rui Castro está envelhecido, o Fernando Moraes também já está envelhecido, e vão acabar passando o bastão mesmo para o Marcos. Eu acho que ele vai ser assim, o grande cara da biografia do país, não vai demorar muito tempo. Vai acabar na Academia Brasileira de Letras. Um dia, prevejo, merecidamente. Ele já pertence a academias, mas vai a maior de todas, que é a Academia Brasileira de Letras. Ele não tem esse objetivo, nem esse sonho. Ele já é da Academia Brasileira de Literatura. O futuro profissional dele, que eu gostaria de ver ele cada vez mais levantando a história do Brasil através dessas personagens que ele escolhe para escrever sobre. E, sem dúvida, eu acho que lá na frente nós vamos ter a grande honra de tê-lo na Academia Brasileira de Letras. Acho que não precisa, né? O Marcos já sabe tudo. Sabe tudinho.